Olá, eu sou Emerson Paraíso e neste vídeo vou apresentar o trabalho de conclusão de curso da nossa especialização em Ciência de Dados para a turma 2020-2021. Bom, inicialmente eu gostaria de brevemente apresentar o que é o TCC no âmbito do nosso curso. Então, o TCC, trabalho de conclusão de curso, ele conclui, né, um curso de especialização. É muito comum nos cursos de especialização. Um bom TCC, ele permite que seus autores coloquem em prática a maior quantidade de conceitos possíveis adquiridos ao longo do curso. Então, esse é o objetivo, né, do TCC. Ao final, ter um projeto que o estudante poderá anexar no seu portfólio de projetos da sua carreira profissional, que demonstre que ele adquiriu conhecimentos ao longo da especialização. Então, um bom TCC é aquele que coloca em prática os conceitos mais importantes vistos ao longo do curso. Bom, como é que funciona o TCC aqui no nosso curso? Ele começa com aproximadamente 6 meses de antecedência, com a definição dos temas por parte dos estudantes, em conjunto com os professores do curso, e a definição de quem será o orientador de cada um dos projetos que serão desenvolvidos na turma. A defesa do TCC ocorre imediatamente após o término das duas últimas disciplinas do curso. No nosso curso, o TCC é sempre desenvolvido em dupla. Bom, quem pode orientar o TCC no curso de Ciência de Dados? Então, cada TCC ele vai ter um professor orientador. Esse professor orientador, ele é um professor do corpo docente do curso. Então, cabe ao orientador auxiliar tecnicamente o desenvolvimento do projeto, né? O orientador, ele acompanha o projeto, muitas vezes é o proponente do tema do projeto e tem como responsabilidade garantir que esse projeto seja desenvolvido nas melhores condições possíveis, respeitando o cronograma previamente estipulado e a partir de um acompanhamento, né, próximo que ele faz com os estudantes que desenvolvem esse projeto. O orientador, ele será definido pelo coordenador do curso em conjunto com o corpo docente. Então, lógico, o orientador será aquele professor que tiver maior afinidade com o tema escolhido por determinada dupla no desenvolvimento de um projeto. Como o TCC é avaliado no nosso curso? Basicamente, o TCC ele é a composição de um artigo, que é um documento que descreve o que foi feito no TCC, os resultados que foram obtidos, as lições aprendidas e uma defesa. O documento ele será avaliado pelo próprio orientador, recebendo uma nota de 0 a 10. A defesa ela vai ser realizada numa data previamente estipulada e contará com a presença, além do orientador e do coordenador do curso, de um terceiro membro que normalmente não conhece o, o projeto que foi desenvolvido e comporá a banca que atribuirá uma nota final a esse projeto. Então, a defesa ela será avaliada por esses membros e receberá uma nota também de 0 a 10. Ao final, a gente tem a composição final da nota do TCC, que é o somatório da nota do documento com peso 7 e a nota da apresentação com peso 3. Muito bem.
quais são as datas envolvidas no nosso TCC? Então, a primeira etapa do TCC envolve a definição do tema. Então, para a turma de 2020, os estudantes deverão propor um tema, preenchendo o formulário cujo link encontra-se aqui e será também disponibilizado na descrição desse vídeo e entregue até o dia 4 de dezembro. A confecção desse formulário, a gente vai discutir um pouquinho na sequência dessa apresentação. Uma vez que o tema foi entregue, a coordenação, em conjunto com o corpo docente, avalia os temas. Tem até o dia 7 para aprovar ou reprovar o tema. Se o tema foi aprovado, um orientador é designado e, a partir daí, o projeto pode começar, tendo aproximadamente aí 6 meses de prazo para a sua conclusão. Caso o tema não seja aprovado, a coordenação dá um feedback para a equipe, para que a equipe possa reformular o seu tema ou propor um novo tema. O objetivo é que até o dia 11 de dezembro, todas as equipes tenham um tema previamente definido e aprovado para o seu respectivo TCC. Bom, você, uma vez que teve o seu tema aprovado, vai desenvolver o seu projeto e terá até o dia 4 de junho de 2022 para entregar um artigo que descreve o seu trabalho. E uma semana depois, no dia 11 de junho, fará então a defesa perante a banca que vai ser montada para cada um dos projetos. Então, a princípio, todos os estudantes apresentarão os seus projetos no dia 11 de junho. Como a apresentação será feita, quanto tempo cada um terá, vai ser objeto de um vídeo. Assim como o processo de escrita desse artigo, o que é um artigo, qual é a extensão que ele tem, qual é o conteúdo que normalmente tem um artigo, será também objeto de um vídeo que será disponibilizado na sequência. As datas de entrega do documento e de defesa do TCC estão sujeitas a pequenas modificações em função do calendário oficial da pós-graduação. Então, nós estamos com aproximadamente mais, nesse momento, 6 meses de antecedência, então pequenas modificações podem ser feitas, mas a princípio, no começo de junho, as entregas e defesas dos trabalhos de conclusão de curso deverão ser feitas. Bom, então, com relação ao desenvolvimento do TCC, nós disponibilizaremos no total 3 vídeos. Este primeiro vídeo, que faz a introdução, apresenta as primeiras definições e que te permite entender como você deve propor e preparar o teu tema de TCC. Depois, um segundo vídeo vai ser disponibilizado com o processo de escrita de um artigo, que é a forma oficial de documentação do TCC. E um terceiro vídeo será disponibilizado para discussão de como preparar a apresentação do teu TCC, como confeccionar os slides do teu TCC, como é composta a banca, como que você deve se comportar, apresentar o seu trabalho perante a banca e como a banca fará a avaliação do seu projeto. Bom, então, na primeira etapa, qual é o nosso objetivo? É a definição do tema do TCC. E é exatamente isso que a gente vai discutir agora ao longo desse vídeo. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre o processo de definição e de formalização do tema do TCC. Então, antes de propor o tema do TCC, seria importante refletir um pouco sobre o que é um bom tema. Então, a gente vai conversar um pouquinho a esse respeito. E, na sequência, nos interessaremos sobre a metodologia a ser seguida na implementação do TCC. Bom, para começar, eu gostaria de contar uma pequena história que eu extraí
do livro do professor Raul Walawski, que é um livro de metodologia científica em computação. Então, logo no início desse livro, o professor Raul apresenta essa historinha, que ele intitula A Travessia do Rio. Então, um aluno de mestrado decidiu pesquisar formas seguras de atravessar um rio que corta a sua cidade. Para tal, começou a estudar sobre rios. Conforme estudava, escreveu um capítulo de revisão. Um capítulo de revisão é parte de um documento que apresenta a revisão de uma determinada área que foi estudada por um estudante. Então, ele escreveu sobre a água, sobre diferentes maneiras em que um rio desemboca em um oceano, sobre correntezas, dentre outros. Na sequência, o estudante refletiu sobre formas de transpor o rio, já que esse era o tema de trabalho do nosso estudante, formas seguras de atravessar um rio. Após muita reflexão, lembrou-se de um instrumento conhecido como catapulta. Então, ele escolheu uma ferramenta, a catapulta, e ele projetou experimentos. Então, primeiro, ele transportou 11 indivíduos de um lado para o outro, catapultando os 11 indivíduos do lado para o outro, dos quais 95 não sobreviveram. Com os 5% de eficácia, concluiu que o tema poderia evoluir. Era promissor e resolveu investir mais tempo. Em um segundo experimento, ele deu um paraquedas para cada um de outros 100 indivíduos e retomou o processo de travessia. Destes, 20 abriram o paraquedas antes da hora, caindo no rio. Cerca de 30 assustaram-se e esqueceram de abrir o paraquedas, caindo na outra margem. Os 50 restantes chegaram ao outro lado vivos, portanto, uma melhora substancial. Analisando os resultados, o nosso estudante percebeu que o paraquedas ainda não era a alternativa ideal. Resolveu, então, instalar um colchão de ar no ponto de aterrissagem. Neste experimento, ele catapultou 100 pessoas de um lado para o outro do rio, sendo que no outro lado do rio havia, então, um colchão de ar. Então, neste novo experimento, 95 dos indivíduos sobreviveram à travessia. Então, finalizada a etapa de experimentos, o nosso aluno escreveu o capítulo de desenvolvimento e entregou ao orientador. Bom, como se esperava, o aluno não foi aprovado. Então, essa história pode ser útil para entender o que ocorre com certa frequência em pesquisa científica ou mesmo durante a realização de um TCC. Então, essas cinco itens que eu vou comentar aqui agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pois são itens que são rotina durante o processo de desenvolvimento de um TCC. Então, primeiro, o aluno, após a definição do tema, não contatou seu orientador, que poderia ter redirecionado a pesquisa. Então, você veja que ao longo da nossa historinha, em nenhum momento aparece um relato de que o nosso estudante conversou com o seu orientador e ajustou o passo a passo do trabalho. Então, TCC, o bom resultado do TCC, ele vem de uma boa parceria entre os estudantes e o seu orientador. E é papel fundamental dos estudantes fomentarem essa parceria com o orientador, buscando esse orientador, agendando reuniões, entregando com antecedência partes do projeto conforme elas vão sendo implementadas. Segundo, o nosso estudante não realizou uma pesquisa bibliográfica adequada, estudando temas não diretamente relacionados ao problema. Se a gente voltar, a gente percebe que o nosso estudante, ele até fez um estudo sobre rios, né? Foi dito aqui
que o nosso estudante, ele fez um estudo sobre rios, ele resumiu esse estudo em um documento, ele escreveu sobre águas, sobre diferentes maneiras em que rio desemboca no oceano, sobre correntezas, mas acredito que vocês concordem comigo que isso não é o ponto principal da pesquisa. O problema era atravessar pessoas do ponto A para o ponto B, né, de uma margem para outra. Então, esse é um alerta que o segundo item traz. Não realizou uma pesquisa bibliográfica. O que já existe a respeito do tema que eu estou desenvolvendo em TCC? Normalmente, o TCC na nossa área é o desenvolvimento de um método, né, que resolve um problema que a gente tem no mundo real. Alguém tem um problema no mundo real, normalmente vai colher dados, e esses dados serão utilizados para a obtenção desse problema. Como é que eu obtenho a solução desse problema? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar localizar outras pessoas que eventualmente tenham estudado esse mesmo problema e que eventualmente tenham uma proposta de solução. Isso, muito provavelmente, o seu orientador pode te ajudar. Terceiro aspecto importante, o nosso estudante escolheu uma ferramenta que, a priori, sem justificar adequadamente a exclusão de outras possíveis. Então, ele pensou na catapulta, escolheu a catapulta, e foi essa ferramenta que ele usou nos experimentos, sem nenhuma discussão. Isso também é objeto frequente nos TCCs, né, de curso de especialização. Toda tomada de decisão deve ser refletida, justificada e dialogada, em especial com os especialistas da área, como o seu orientador. 4. Os resultados do nosso estudante, né, consistem na comparação de seus próprios experimentos. Então, ele realizou 3 experimentos e, a partir do que ele fez, ele foi chegando à conclusão do que era melhor ou não. Então, ele não fez uma comparação com, eventualmente, soluções que foram propostas por outras pessoas. E, por último, o tema escolhido era um problema local, não necessariamente interessante em um nível global. Então, o TCC, ele não é necessariamente um projeto que a gente desenvolve tentando buscar a solução de um problema que ninguém resolveu na face da Terra. Não é esse o objetivo. Normalmente, o TCC ele é a aplicação dos conceitos que a gente vê ao longo do curso em um problema real, mas que eventualmente já tem uma solução, mas que nós precisamos especializá-la para os nossos dados. E para chegar a essa conclusão, eu preciso avaliar se o meu problema, por um acaso, já não tem uma solução pronta que eu possa utilizá-la, e se essa solução não for adequada, como é que eu posso fazer para modificá-la, para se adequar ao meu problema. Bom, então, no nosso curso, a primeira etapa consiste na definição do tema. Então, você que está assistindo esse vídeo, em parceria com um colega, poderá propor um tema. Então, tanto os professores poderão propor temas de TCC, quanto você poderá propor o seu tema. Então, neste momento que você está se deparando pela primeira vez, né, com o processo de confecção do TCC, talvez você não tenha um tema em mente, mas você tem uma área de interesse. Digamos que você queira trabalhar na área de visão computacional. Então, você vai entrar em contato com o professor do curso que atua nessa área. Você gostaria de trabalhar com fluxo, mineração de fluxos. Você pode entrar em contato com o professor da área. Você gostaria de trabalhar na área de processamento de linguagem natural, com dado textual. Pode entrar em contato com o professor da área. Ao mesmo tempo que, se você já tem um tema, você também pode fazer consultas aos professores da área para se certificar que o teu tema é um tema interessante. Eles ajudariam você a lapidar e aí sim a definir e preencher este formulário que eu vou entrar agora em detalhes para vocês.
ok? Então, a definição do tema, que você vai ter que fazer até o dia 4 de dezembro, ela consiste na definição de um título, mesmo que seja provisório, você vai dar um título no teu TCC. Você vai definir quem são as pessoas envolvidas nesse TCC. Você vai escrever em um máximo de 10 linhas o que é o problema que você gostaria de resolver e qual a motivação para resolvê-la. Você vai enunciar um objetivo geral do trabalho, uma única frase. E, por último, você vai, em no máximo de 5 linhas, descrever como pretende desenvolver o problema. O como significa informando tecnicamente como você pretende resolver o problema. É lógico que nós estamos a 6 meses do término do projeto, portanto, você provavelmente não tem respostas de como resolverá detalhadamente o problema, mas talvez você tenha pistas de como fazê-lo. Então, na sequência desse vídeo, eu vou apresentar para vocês o que é escrever a introdução, o que é escrever o objetivo e o que é escrever um método, ok? Bom, então, mas antes vamos discutir um pouquinho a respeito da escolha do tema. Então, você deveria se fazer a seguinte pergunta: o que pretendo abordar nesse TCC? O tema é um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Então, o tema é algo focado em uma área que eu quero estudar. Então, escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento do trabalho. Então eu quero trabalhar com a identificação de pessoas a partir de imagens. Eu quero trabalhar com biometria a partir de imagens. Eu quero trabalhar com análise de sentimentos em dado textual. São temas gerais que eu vou tentar afinar na sua definição a partir de um estudo e da conversa, eventualmente, com especialistas. Então, deve ser levado em conta na definição do tema sua atualidade e relevância. Então, é interessante que você busque um tema que vai ser útil para você, que vai te fazer engrandecer profissionalmente, enriquecer o seu portfólio de projetos, para que de forma que no final do TCC você sinta orgulho de apresentar o resultado do seu trabalho, o resultado de 6 meses, para as pessoas, para o seu atual empregador, para o teu futuro empregador, para os seus amigos, conhecidos, divulgar na internet e assim por diante. Então, o tema ele deve ser atual e relevante. Você deve levar em consideração o seu conhecimento a respeito, lógico. Então, você tem que ter algum conhecimento prévio. Tem que ser um tema que te atraia, e que você tenha aptidão pessoal para aquilo, seja algo que te motive. E tem um detalhe super importante no nosso caso, a gente tem que ter certeza que há dados disponíveis em quantidade e em qualidade para o desenvolvimento do teu TCC. Então, você tem agora até o dia 4 de dezembro de 2021 para definir o tema do teu TCC e certificar-se que há dados suficientes em quantidade e em qualidade para você desenvolver o teu tema de projeto final. Bom, formulação do problema. Então, refletir sobre o problema. Então, você escolheu um tema. Então, o tema ele vai ter um problema associado. E aí você vai refletir um pouquinho sobre o problema. Então, refletir sobre o problema que pretende se resolver no trabalho, se é realmente um problema e se vale a pena tentar encontrar uma solução para ele. Então, é um problema transportar pessoas do ponto A para o ponto B, de um lado do rio para o outro lado do rio? É um problema. Já existem muitas soluções. Eu posso ir de barco, eu posso construir uma ponte. É um problema ainda relevante para eu estudar. Tem questões em abertas que eu tenho que avaliar. Então, isso tudo eu tenho que levar em consideração na definição do tema.
Então, deve-se ilustrar o problema saindo-se do nível da aplicação e dirigindo-se em direção ao nível teórico. Então, a aplicação é essa, olha, eu quero reconhecer pessoas a partir das suas digitais. Eu tenho imagens, né, que capturaram as digitais, né, de pessoas. Então, essa é a aplicação. Como é que eu faço para identificar, associar uma determinada digital a uma determinada pessoa, um determinado identificador? Que tipo de técnicas que eu vou usar? Eu vou usar classificadores, vou usar deep learning, eu tenho dados para isso, o que eu preciso fazer? Bom, é interessante também que você pense na justificativa, refletir sobre o porquê da realização desse trabalho. Por que você escolheu esse tema como tema de TCC? Procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação aos outros temas. Então, agora, não se esqueça, a gente está num curso de ciência de dados. Então, o tema tem a ver com ciência de dados. E teria que ter a ver também com a atualidade, né? Então, se você trabalha numa empresa, por exemplo, do ramo alimentício, muito provavelmente você deve ter demandas na tua empresa que possam justificar um TCC. Eventualmente, a empresa tem dados que, eventualmente, até possam ser fornecidos para que você utilize no âmbito dessa pesquisa. Dados esses que atualmente estão disponíveis, mas não são utilizados, não geram poder analítico para a empresa, não geram apoio à tomada de decisão, que é o que a gente gostaria que acontecesse. Então, você poderia se perguntar, o tema é relevante? E se é, por quê? Quais os pontos positivos que você percebe na proposta que você pretende desenvolver? Que vantagens e benefícios você propõe que seu trabalho irá proporcionar, né? Os melhores temas são aqueles, portanto, que permitem colocar em prática os principais conceitos vistos ao longo do curso. É isso que a gente quer. A gente quer avaliar o seu conhecimento, né, o conhecimento da dupla, ao final do curso. Então, quanto maior a quantidade de elementos importantes do curso utilizados no projeto, melhor. Então, vamos assumir um tema exemplo para a gente materializar isso agora, né? Então, eu vou escolher aqui um tema geral, ok? Ele não tem a ver com ciência de dados, mas é um tema que eu escolhi que é de fácil entendimento para qualquer pessoa da área de TI. Então, vamos lá. A utilização de software antivírus reduz as chances de um computador ser infectado com o vírus. Esse é o senso comum, correto? É assim que a gente entende que os softwares antivírus funcionam. A gente instala um software antivírus nos nossos equipamentos com a intenção de reduzir as chances de um computador ser infectado. Beleza. Então, o que seria o meu TCC? Bom, o meu TCC seria, por exemplo, provar se isso é verdadeiro ou falso. Então, elaborar experimentos, gerar algoritmos, colher dados que comprovem ou não esse tema. Então, o tema geral é esse. A utilização de software antivírus reduz as chances de um computador ser infectado com um vírus. Então, você pode estar pensando nesse momento, como é que você faria para comprovar isso por meio de experimentos? Bom, então, se a gente voltar aqui no nosso processo de definição do TCC, ó, vou voltar aqui rapidamente ao slide 14, a gente diz que na hora que você estiver definindo o TCC, você vai definir um título, a introdução, o objetivo e o método. Então, depois que eu definir o tema, eu vou pensar no título do meu projeto, vou descrever em até 10 linhas o que é o problema que eu quero resolver e a motivação, vou definir um objetivo e vou, em 5 linhas, descrever como eu pretendo desenvolver o trabalho. Então, vamos preencher essas caixinhas agora para este tema genérico aqui, que é a utilização de software antivírus reduz as chances de um computador ser infectado com o vírus. Então, o que é a introdução? Então, como o próprio nome diz,
É um texto introdutório contendo o problema a ser estudado no TCC e a motivação para o desenvolvimento deste tema. Então, como o problema será estudado, vai ficar para o método. Então, não caia nessa tentação de, na introdução, descrever como ele será estudado, como ele será resolvido. Na introdução, eu só descrevo o problema com o maior grau de detalhes possível e apresento a motivação. Por que é interessante estudar esse tema? Então, aqui eu tenho um exemplo de introdução. Então, os vírus computacionais podem potencialmente trazer prejuízos a usuários individuais ou grandes corporações. Acho que você concorda comigo que essa é uma linha de motivação. Inúmeros casos de infestação por vírus foram relatados na literatura. Fabricantes de computadores e sistemas operacionais recomendam a utilização de software antivírus em seus sistemas. Existem no mercado vários fornecedores deste tipo de software. Aí vem agora aqui a definição de um objetivo geral do meu trabalho. Esse projeto visa comprovar se a utilização de software antivírus efetivamente reduz as chances de contágio de um computador. Ainda não é o texto do objetivo que a gente vai redigir daqui a pouco, mas já deixa bem claro o que é a principal motivação do meu trabalho. Ok? Então, esse é um exemplo de texto de introdução que você vai escrever depois que você definir o tema do seu projeto. Bom, depois que a gente depois que a gente escreve a introdução, a gente passa a escrever o objetivo. O que é o objetivo no nosso caso? O objetivo é uma única frase. Então, nesta etapa, deve-se pensar a respeito da intenção ao propor o trabalho, ao propor esse tema de TCC. Então, deve-se sintetizar o que pretende-se alcançar com o mesmo. Então, o objetivo ele deve estar coerente com a justificativa e o problema proposto, que apareceram na introdução. Então, o objetivo geral será a síntese do que se pretende alcançar. Portanto, algo sintético que eu consigo descrever em uma única frase. Os objetivos informarão, ou o objetivo informará, qual ou quais os resultados que pretende se alcançar, ou qual a contribuição que o seu trabalho irá efetivamente proporcionar. Então, em relação ao objetivo, normalmente ele comporta o que a gente chama de uma hipótese de trabalho. Então, demonstrar que a hipótese X é verdadeira. Então, demonstrar que o uso de software antivírus efetivamente reduz a chance de um computador ser infectado e a gente ter como consequência a perda de dados e assim por diante. Atenção, a forma de escrever um objetivo segue um formato específico, definido na metodologia científica. Então, o objetivo contém apenas um verbo no início de sua redação. Então, a escolha desse verbo é super importante. Quer ver? Vamos analisar esses três verbos aqui. Ó. Digamos que eu propusesse a utilização do verbo propor. Então, propor um experimento que verifica se é útil ou não ter um software antivírus instalado no computador. Então, a pergunta que eu faço para você é, se você optou pelo verbo propor, será que basta apenas propor o experimento como objetivo ou eu quero propor e executar esse experimento? Então, a gente tem que tomar cuidado. O verbo propor ele não é suficiente para um TCC. Vou pensar um outro verbo aqui, ó, estudar. Basta estudar algo sem criar nada, sem experimentar nada. Então, vou estudar a real necessidade de ter um software antivírus instalado no meu computador. Aí, o que é o estudar? É ir até a literatura, até os blogs e encontrar informação a respeito de antivírus? Também é um verbo que não é suficientemente claro sobre o que vai ser feito no projeto. Apresentar uma simples apresentação não produz nada novo. Então, apresentar os resultados obtidos
do estudo que verificou se é útil ter um software antivírus instalado no computador. Então, também é um verbo ambíguo. Então, olha só um exemplo aqui, ó. Avaliar. Avaliar a efetividade de software antivírus na proteção de computadores com o sistema operacional Windows. Então, perceba que eu já fui mais preciso, né? Não é qualquer computador, não é qualquer sistema operacional. Então, já faz parte de decisões de projeto que eu estou tomando. E eu estou usando o verbo avaliar, porque para avaliar, eu preciso o quê? Eu preciso estudar, eu preciso propor experimentos, eu preciso realizar os experimentos. E só depois que eu realizei os experimentos é que eu posso avaliar se é efetivo ou não. Ok? Então, é importante nesse momento escolher um verbo que se adeque à situação. Então, um dos verbos mais utilizados na nossa área é o verbo desenvolver ou implementar. Desenvolver, implementar são verbos bem interessantes na nossa área. Bom, então, como escrever a introdução, a gente já viu. Como escrever o objetivo, a gente já viu. O próximo passo é descrever o método. Então, antes de descrever o método, vamos discutir um pouquinho sobre o método geral de pesquisa, né, para todas as áreas da ciência. Antes que você se pergunte, eu já vou responder. O TCC é uma pesquisa científica? O TCC ele não é uma pesquisa científica, porém, nós, por estarmos numa universidade, nós, por sermos profissionais, nós, por querermos encontrar a melhor solução para aquilo que a gente faz, utilizaremos técnicas que são utilizadas na pesquisa científica. Então, você vai ver que os professores, inclusive, já estão utilizando durante as disciplinas jargões, ideias e processos que são utilizados não só na pesquisa científica acadêmica, mas no trabalho dentro das corporações, das empresas, né? Então, neste momento em que a gente se encontra, de pandemia, a gente encontra exemplos dos mais diversos de aplicações desses preceitos da metodologia científica aplicados na indústria. Então, hoje, por exemplo, essas empresas que propuseram as vacinas para o Covid são empresas que têm dentro do seu corpo funcional pesquisadores, pessoas que utilizaram conhecimento científico e tecnológico para propor a solução para o problema. O problema era um novo vírus desconhecido, que está infectando as pessoas e que não tem uma cura. Eu preciso de uma vacina para isso. Então, as pessoas estudaram. Então, vocês devem ter já ouvido, né, ao longo desses meses, que um determinado fabricante fez um experimento, né, daí tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, que envolveu pessoas, aí ele escreveu relatos que publicou em revista científica. Quem fez isso? Empresas como, por exemplo, a Pfizer, a Johnson Johnson, a AstraZeneca, não são universidades, são empresas, mas elas seguiram todo esse passo a passo científico, por quê? Porque o problema exigia. Então, nós, enquanto cientista de dados, a gente se depara com problemas que têm essa característica. Não são problemas triviais que eu utilizo exclusivamente técnicas de engenharia para resolver. Eu, eventualmente, preciso desse suporte, que é ler a respeito, eu preciso me formar numa determinada técnica, eu preciso avaliar se os dados que eu tenho disponíveis têm quantidade, qualidade, cobertura no problema tal qual eu espero, eu preciso estudar características. Por isso, existe o que a gente chama de método geral para todas as ciências. Então, a partir de agora, eu vou apresentar pequenas dicas a respeito desse processo, né, de como você vai fazer para desenvolver todo o teu TCC.
Então, primeira coisa, a gente tem que formular questões ou propor problemas e levantar hipóteses. Foi o que a gente fez ali no nosso tema. Qual era a questão? A nossa dúvida é: será que vale a pena mesmo instalar software antivírus no computador? Essa é a nossa pergunta. E aí a gente levantou uma hipótese. A hipótese era: a instalação de software antivírus reduz as chances de infecção com vírus. Então, cabe agora a gente provar se isso é verdade ou não. Como é que eu provo? Aí a teoria diz assim: efetuar observações e medidas. Então, para isso eu faço experimentos. Eu faço experimentos, colho dados, né, que são as nossas observações, meço e avalio se chego a uma determinada conclusão. Então, eu registro tão cuidadosamente quanto possível os dados observados, com o intuito de comprovar as hipóteses levantadas. Então, eu preciso tentar infectar uma máquina para saber se aquele antivírus foi bem sucedido ou não, né? Então, elaborar explicações ou rever conclusões, ideias ou opiniões que estejam em desacordo com as observações. Então, olha, pode ser que os teus experimentos cheguem a algo surpreendente, como, ó, não vale a pena instalar software antivírus, porque para a maior parte dos vírus, os softwares antivírus são ineficazes, ok. Para você poder dizer uma coisa dessa, você tem que comprovar, você tem que fazer experimentos. Então, generalizar, isto é, estender as conclusões obtidas a todos os casos que envolvam condições similares. Então, no final, você apresenta aquilo que a gente chama de lições aprendidas, né? Que possa ser útil para outras pessoas que têm o mesmo problema. Digamos que você fez um estudo pensando só no sistema operacional Windows, e alguém quer fazer a mesma coisa para o sistema operacional da Apple. Será que o teu método de trabalho, os seus experimentos, os vírus que você escolheu, são aplicáveis também nesse sistema operacional? É isso que você pode discutir no documento que apresenta o resultado final do teu TCC. Então, prover ou predizer, isto é, antecipar que, dadas certas condições, é de se esperar que surjam certas relações. Isso aqui é fazer a análise dos resultados, né, tentando prever configurações diferentes que não foram avaliadas, mas que eventualmente podem ser concluídas a partir dos experimentos e do estudo que você fez. E para isso, pessoal, é super importante fazer aquilo que a gente chama de revisão da literatura. Então, assim, vamos buscar o que já existe nessa área. Eu vou ter que participar de conferências, vou ter que entrar em contato com pesquisadores. Não necessariamente. A gente está numa área, a ciência de dados está numa área que está na fronteira entre a pesquisa científica e a tecnologia, né? Então, muita coisa da nossa área já está sedimentado, é coisa de prateleira que eu vou lá e pego, mas tem muita coisa que depende ainda do desenvolvimento que está sendo feito pela indústria em parceria com as universidades. Então, sim, eu preciso estar atento a isso, eu tenho que ler bastante, eu preciso conhecer quem são as pessoas que são especialistas naquela área. Porque se eu trabalho numa empresa do ramo automotivo e me foi pedido para automatizar parte da linha de produção, capturando imagens, fazendo a seleção de peças a partir de imagens, pode ser que a solução desse problema não passe por um produto que eu compre de um fornecedor. Pode ser que eu tenha que eu mesmo desenvolver a solução. E aí eu vou ter que lançar a mão de conhecimento. Existem métodos que fazem isso, que tipo de hardware eu vou precisar, que tipo de software, que tipo de infraestrutura eu preciso conhecer para colocar isso em prática. Então, nesta fase, responder as seguintes perguntas, né, as seguintes questões. Quem já escreveu ou o que já foi publicado sobre esse assunto? Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existem na literatura? Isso é o que a gente chama de determinar o estado da arte. Às vezes eu consigo encontrar isso em blogs profissionais, em descrições de projetos por empresas, em apresentações em canais do YouTube e principalmente em artigos, né? E artigos foram publicados em conferências da área.
É lógico que a gente vai discutir um pouquinho, quando a gente vai escrevendo, discutindo sobre o que é um artigo científico, eu vou mostrar para vocês o que é uma fonte de informação confiável e o que é uma fonte não confiável. Então, por exemplo, quando você se depara com uma fonte como Wikipedia, você deveria se precaver, porque o conteúdo que está disponibilizado no Wikipedia, ele não é um conteúdo que a gente garante que esteja correto, que passou por um processo de curadoria por especialistas. Então, nesse momento, a revisão da literatura passa pela busca de informação que é correta, que é precisa, que foi disponibilizada por pessoas que são especialistas, né? Então, é fundamental fazer isso, pois fornece elementos para evitar a duplicação de pesquisas sobre o, o mesmo enfoque do tema. Então, favorecerá a definição de contornos mais precisos do problema a ser estudado. Porque se já tem outras pessoas que fizeram algo parecido com o que você quer fazer, você pode utilizar o que elas aprenderam para moldar o seu projeto. Bom, existem repositórios de informação técnico-científica que você pode consultar. Eu vou deixar aqui esses links para vocês, né? O site da ACM, da I3E, são repositórios de artigos da área de computação que são super reconhecidos mundialmente. Tem o que há de mais acurado na nossa área é encontrado ali, de recente, de grandes pesquisadores, de pesquisadores que estão em empresas. Então, tem artigos que só tem autores de empresas. Então, o Google publica diversos artigos nesses repositórios, Microsoft, Facebook, IBM e tantas outras. Tem o site da Sociedade Brasileira de Computação. Lá também tem textos científicos publicados, em sua grande maioria, por pesquisadores brasileiros. Talvez uma das vantagens seja encontrar material, às vezes escritos em português, né? E por pessoas que você pode contactar, eventualmente estão até aqui na nossa cidade. Alguns desses materiais você não consegue ter acesso gratuitamente. Você teria que pagar. Porém, pelo fato de estar numa universidade que tem pesquisa, você tem acesso a parte desses repositórios gratuitamente. E para isso, como que você tem acesso ao conteúdo desse material gratuitamente? Isso é reconhecido pelo IP da sua máquina no momento que você tenta acessar esse material. Se esse IP está no range de uma instituição autorizada a acessar esse conteúdo gratuitamente, você pode acessar. Então, acessando esse link que eu estou disponibilizando aqui no slide 26, você consegue configurar a sua máquina ou acessar via um portal de busca que vai identificá-lo como um estudante da PUC, ok? E aí você pode fazer essa consulta a partir da sua casa, não precisa estar na rede da universidade, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu posso ajudar nesse sentido. Bom, aí nesse processo, né, nesse processo de definição do método que vai ser utilizado para a confecção do TCC, existe a etapa de coleta de dados. Então, nesta etapa, você fará o que a gente chama de pesquisa de campo. No nosso caso, é o quê? São experimentos que a gente faz, né, no nosso computador ou na nuvem, para avaliar a efetividade da solução que a gente está propondo. Então, para obter êxito nesse processo, duas qualidades são fundamentais, a paciência e a persistência, porque às vezes você faz um experimento, não dá certo, faz um outro experimento, não dá certo, mexe parâmetros, você não pode encarar aquilo como uma caixa preta, né? Você tem que tornar a caixa preta uma caixa branca, entendendo o que são os algoritmos que você tem que utilizar, como é que você ajusta os parâmetros, quais são os resultados esperados, quais são as métricas que têm que ser utilizadas e assim por diante. Então, trata-se da coleta dos dados obtidos a partir de experimentos práticos, que é o nosso caso, né? Bom, depois que você obteve esses dados, você tabula e apresenta. Então, nessa etapa, você poderá lançar mão de recursos manuais ou computacionais para organizar os dados. Então, você tabela, calcula a acurácia, precisão, cobertura, F-measure. Aí depende do que você queira fazer, não é?
elabora índices para que você consiga analisar os resultados que você obteve. Isso você vai colocar no artigo, na documentação do seu TCC, né? Aqui a gente não usa o termo monografia, a gente usa o termo artigo. A gente vai descrever o nosso trabalho sob a forma de um artigo, ok? É como a área da ciência da computação, da ciência de dados, divulga os seus resultados de forma científica. Então, depois que você tabulou os dados, você pode fazer a análise e discussão dos resultados, né? Então, nesta etapa, você interpretará e analisará os dados que tabulou e organizou na etapa anterior. Então, a análise deve ser feita para atender aos objetivos do trabalho. Então, vamos pensar aqui no nosso caso do antivírus, software antivírus. Então, eu elaborei um experimento. Eu instalei em uma máquina o antivírus X, uma outra máquina o antivírus Y e numa terceira máquina o antivírus Z. 3 antivírus diferentes. Aí eu ataquei essas máquinas com o vírus. E eu colhi informações a respeito. Contaminou, não contaminou, se houve a contaminação, o que eu perdi, tabulo e analiso, né? Então é uma parte super importante, porque quem tiver acesso ao relato do que você fez, quer saber isso. Quer saber se você fez, o que você fez está correto ou não, se há pontos de melhora, se isso pode ser reproduzido. Então é a sua experiência profissional, como se fosse um relato da sua pesquisa, do seu trabalho de TCC que demorou 6 meses. Então, boas análises contribuem, né, para a aceitação dos resultados obtidos. Então, as pessoas vão pensar na banca. A banca vai analisar os resultados que você obteve e, se gostar da sua análise, vai, com certeza, lhe premiar com uma excelente nota. E aí vem a conclusão da análise dos resultados obtidos, né? Então, nessa etapa, você já tem condições de sintetizar os resultados, de explicitar se os objetivos foram atingidos. Olha, nós conseguimos comprovar de que vale a pena instalar os softwares antivírus na máquina, em uma máquina com o sistema operacional Windows. Sobretudo dessa marca XYZ, porque obtiveram os melhores resultados nos nossos experimentos. Ok? Bom, então aqui eu tenho um exemplo desse texto do método que eu tenho que definir já em relação ao tema da minha pesquisa. Então, se eu ainda não tivesse feito a pesquisa sobre software antivírus, como é que eu descreveria o método? Então, neste trabalho, instalaremos software antivírus dos fabricantes X, Y, Z. Todas as versões serão instaladas na mesma máquina com o sistema operacional Windows. Na sequência, por meio de experimentos controlados, tentativas de infecção com os vírus XYZ serão feitas. Então, perceba que eu não estou dizendo ainda muito bem como é que eu vou avaliar como é que eu vou fazer para ranquear os softwares antivírus, por exemplo, né? Como é que eu vou fazer para escolher os vírus, tudo isso virá depois. Por quê? Porque eu ainda não sei. Se eu estou começando o meu TCC, eu não tenho resposta para tudo. Mas por que eu preciso já escrever esse texto? Porque quem vai avaliar o seu tema precisa saber se você já tem conhecimento prévio inicial que te permita desenvolver o projeto. Então, coloque-se no lugar de quem vai avaliar o teu tema. Ele vai ler aqui o método e vai pensar o seguinte, olha, aqui, pelo que foi escrito aqui, a pessoa tem noção do que vai ser o TCC. Então, isso já é um bom sinal. Ok? E aí, por último, falta definir o título. Então, o título é algo sucinto, né? E você tem que tomar cuidado para não repetir o objetivo, né? Porque às vezes, como o objetivo a gente reduziu numa única frase, a tendência é repetir o objetivo como título. Mas não, pense num título que às vezes é chamativo, pode ser autoexplicativo e que mostre um pouquinho o que você fez. No nosso caso aqui, poderia ser o seguinte, olha, software antivírus, vale a pena instalar? Então, é um título que chama atenção, né? Pode ser que esse título coloque em dúvida o senso comum, porque todo mundo pensa o seguinte, não, eu acho que vale a pena instalar um software antivírus. Mas quando você coloca uma interrogação, isso pode criar uma dúvida na cabeça das pessoas. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Esse é o primeiro papo que eu gostaria de ter com vocês.
de apresentação do TCC. Então, agora, a próxima etapa é vocês pensarem num tema ou entrar em contato com professores do curso, né, que tem temas. Eu posso tentar também, já vou conversar com os colegas que tem tema, vou reunir esses temas para propor para vocês esses temas. Não se esqueçam que no dia 4, o que você tem que fazer? Deixa eu voltar aqui para o slide. Vou voltar aqui. Esse slide aqui, 7. Então, até o dia 4, você tem que preencher este formulário. O que tem nesse formulário? Tem os campos que estão apresentados aqui no slide 14. Então, onde você vai definir com quem você vai fazer o TCC, qual é o título provisório do teu TCC, vai descrever a introdução, o objetivo e o método. Tá ok? Bom, então é isso. Bom trabalho para vocês e, em caso de dúvida, podem entrar em contato comigo. Ok? É isso daí, gente.